Meus amores, uma boa noite. E vou soltar para vocês aqui 2 sonhos que eu tive com Jesus. Depois vou fazer um outro vídeo, solto mais 2 sonhos. Porque, meus amores, eu solto a visão. O sonho que eu tive com Jesus, meus amores, visões que eu digo, mas é porque eu tive um sonho com Jesus. Jesus apareceu para mim em sonho. Tomara que vocês entendam o que eu estou conversando com vocês. Meus amores, os sonhos que eu solto para vocês, que Jesus apareceu pra mim, entendeu? Não é que eu vejo Jesus com os olhos abertos, não. Eu vi assim, já foi assim umas... Às vezes 3 vezes ou 4 vezes, assim, um pouquinho do manto dele passando por perto de mim. Eu vi com os olhos abertos. Quando eu olhei assim, eu vi, entendeu? Mas eu não vi ele de repente, não, entendeu? Assim, me vi. E outra coisa, um dia de sábado aqui na minha casa, eu tava adorando ele, né? Eu amanheci o dia, amanheci me consagrando pra ter comunicação com ele, né, meus amores? Eu tava mesmo procurando ele. Quando eu procuro ele, porque ele sabe que eu quero ele, sentir um pouquinho dele, né? Então, aí, meus amores, eu tava jejuando, me consagrando a ele, orando, adorando. Então, meus amores, aí era como se ele estivesse na minha janela e eu vi as vestes dele passando da janela para a entrada da porta. Meus amores, eu me deu uma alegria tão grande, eu acho, nesse dia, minha alma queria sair de dentro de mim para me abraçar ele. Então, meus amores, porque Jesus é um homem muito maravilhoso, eu a amo. Entendeu, meus amores? Agora, o que é que eu vou soltar pra vocês? Vou soltar o sonho do arrebatamento, vou soltar outro sonho que eu tive com Jesus. Meus amores, eu tive o quê? Três sonhos que eu tive com Jesus repetidamente, assim, não foi assim, passou um tempinho, eu tive de novo, entendeu? 3 sonhos, e esses sonhos eu nunca me esqueço dele, né? E também tem uns outros, né? Que eu também sempre solto pra vocês. E, meus amores, mas Jesus não me cansa de me fazer surpresa, entendeu? O último sonho que eu tive, que eu fiquei assim meio preocupada, porque nas Santas Escrituras diz, e também ele me mostrou no céu, já tá com 2 vezes, né? E eu gravei, já fiz até vídeo pra vocês sobre isso, né? Quando, essa última vez que eu sonhei, meus amores, eu tava com um bucho, mas eu tava grávida, eu tava pra ter. Meus amores, e era assim como se eu já fosse ter, né? E naquele momento ali, eu já bem com a barriga bem grandona assim pra ter, né? E eu pegava a minha barriga, saía arribando ela pra cima, que ela tava muito descida já pra ter, né? E eu ficava arribando ela pra cima, aí ele subia. Ele subia e fazia assim no lado direito da minha barriga, ele fazia assim um bolo, como se o menino tivesse assim só de um lado pra nascer. Entendeu? E na hora que eu vi aquilo dali, né? Aí ele se mexendo, se contorcendo só do lado da minha barriga, né? E eu peguei uma vassoura e saí limpando um banheiro. O banheiro tava cheio de sujo. Eu tava limpando com a barrigona medonha, já perto de pé. E eu limpando lá o banheiro, entendeu? Lavando, eu tava lavando o banheiro. Entendeu? Quando os meus sonhos interpretam, quando eu tô limpando as coisas, pode ter certeza que é pecado. Pecado. E é Jesus o quê? Jesus está se comunicando, Jesus está falando que o que Jesus está voltando. E Jesus quer o quê? Esse sonho dessa minha gravidez, então, é a vinda de Jesus. E outra coisa, eu lavando esse banheiro com o bucho bem grandão, e o bucho já bem grandão, bem pertinho de ter, e eu arribando o bucho pra cima, é Jesus que tá... Jesus está fazendo de tudo para o quê? Que tem um pouquinho mais de tempo para que você se reconciliar a ele, porque vocês não estão de acordo com a vontade dele. Se vocês tivessem, Jesus talvez já tivesse até vindo. Mas vocês sabem que para ele dá um tempo, né? Para ele vir, né? Mas também no dia que ele for para vir, se vocês estão prontos ou não, ele vem. Se vocês forem tirados para ir para outro canto, aí então, mas vocês escutaram a palavra de Deus. Porque, meus amores, Jesus não tarda. Jesus pode até esperar que mais alma se salve, né? Mas, meus irmãos, no dia que ele vir, no dia que eu vou buscar, hoje ele vem, pronto, acabou essa conversa, entendeu? Não vai esperar pela boa vontade das pessoas se render a ele, que vá se santificar para ele. Meus irmãos, a gente já tem que estar pronto, esperando só por ele, entendeu? É isso que eu sempre converso com vocês. Tem que haver preparação, não seja igual às virgens. As virgens, 5 que estavam esperando por Jesus. O pior é que elas, todas as 10, 5, né? Era 10, né? 5 prudentes, 5 loucas. Todas as 10 adormeceram. Todas as 10 ficaram o quê? Desaguardadas dele. Entendeu? Se
ele viesse quando toda a vida estivesse desaguardada dele. Fazer igualmente no tempo do dilúvio. Não salvou o quê? Só uma família. Entendeu? Mas só que Jesus não quer isso. O sacrifício de Jesus foi por nós. Para aquelas pessoas que se rendem aos pés dele. Que o que procura a sua salvação com gosto, que guerreia pela sua própria salvação, ainda guerreia pelos outros. Levando o que? O ID de Jesus. Entendeu? Não sejam as pessoas o que egoístas, que queiram salvar, que tem muitas pessoas que são assim, só quer saber de se salvar e as outras almas. A pessoa que tem Jesus, a pessoa que ama Jesus, ela é igual a Jesus, até os pensamentos dela funcionam igual aos pensamentos de Jesus. Por quê? Porque as coisas dela não é ligada nas coisas da terra, o negócio dela é ligado nas coisas do céu. Por quê? Porque quando a gente se liga nas coisas do céu, a gente o quê? Corre atrás de alma para Deus e para Jesus. A gente envia a palavra dele, o sacrifício dele adiante, entendeu? Por isso que eu tô aqui soltando sonhos para vocês, das visões que eu tive com Jesus, entendeu? Não foi só um sonho que eu tive com Jesus, não. Eu já perdi as contas. Primeiro era 8, agora é mais, entendeu? Tudo sonho de alerta, tudo sonho de aviso, entendeu? E vocês o quê? Eu vou soltar o sonho do arrebatamento. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Esse foi o primeiro sonho que eu tive com Jesus, o primeiro. E assim, foi um sonho muito... Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Meus amores, só tenho 2, mas porque a outra também é igual uma filha, né? Pra mim, todos são meus filhos. Meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. É que meus filhos estavam saindo, eu tinha que abençoar todos os 3, né? O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Johnny, tu coloca, viu? Vou colocar, hein? Porque se ele não colocar, ele vai vir a pé. Meus amores, olha, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Jesus está voltando. Deixa eu soltar o sonho, que eu ia soltar, interrompi, né? Eu vou começar do começo. Meus amores, foi que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens. Eu via Jesus completinho, dos pés à cabeça. Eu não vi os pés dele porque ele estava em cima das nuvens, mas eu vi os anjos, né? Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos. E quando eu tirei a vista, porque eu vi Jesus um homem lindo, maravilhoso, né? Vi a mãozinha dele. Vi as vestes dele, entendeu, meus amores? Jesus é um homem muito lindo, muito maravilhoso. Ele é encantador. Quando eu tirei a vista dele, que eu olhei pra baixo, eu já não tava dentro da minha casa, eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo. E eu olhando pra baixo, eu vi a rua, de uma ponta a outra, ela rachada. E eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Só que não era muita, não, era pouquinha, viu? Com certeza eram aquelas que dormiram com Jesus. Na hora que eu vi aquilo dali, eu me acordei. Quando eu vi as pessoas subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Só que, como eu tô dizendo a vocês, não era muita gente, não. Entendeu? Mas algo que eu vou dizer a vocês. E eu guardei esse sonho, porque eu tinha medo que talvez não era para contar. Quando eu comecei a contar, Jesus continuou aparecendo para mim. Aí eu peguei assim, eu tô fazendo as coisas certas, que ele tá continuando aparecendo para mim, eu tô fazendo conforme o querer dele, né? Então, assim, meus amores, aí eu toquei na internet, falando com vocês, para vocês aceitar Jesus as pessoas que nunca aceitaram, né? Que nunca confessou Jesus. Jesus fez o sacrifício por nós, mas se nós não acolher, não confessar Jesus como suficiente, salvador da nossa vida, nós não tem parte com ele, não. Só tem parte com ele aquelas pessoas que confessam Jesus com os lábios, aceitam Jesus. Naquele momento ali, naquela hora, o teu nome é escrito no livro da vida, né? Então, no livro do Cordeiro, né? E então, aí vocês o quê? Tem um caminho a percorrer. E esse caminho, por qualquer besteira, vocês podem perder a salvação. Meus amores, eu vejo que a igreja de Jesus, ela tá quase igual à igreja do mundo. A igreja do mundo tá igual, não é a igreja do mundo, tá igual ao mundo. Não há diferença nenhuma, entendeu? Entre o quê? Porque o mundo vocês estão levando para dentro da casa do nosso Pai, para dentro do templo de Jesus. Entendeu? Aqui dali é um templo, nós somos o que é a igreja, que é onde ele habita. E vocês acham, meus amores, por que não está tendo mais avivamento nas igrejas? Por que as pessoas mal falam em língua nas igrejas? Por quê? Porque não dá lugar ao Espírito Santo. Jesus disse, Deus disse aqui nessa das Escrituras, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, entendeu? Por que não tem mais avivamento dentro da casa de Deus? Por quê? Porque as pessoas o quê?
Então não estão mais deixando Deus entrar, não. Não estão deixando mais o Espírito Santo se apossar da gente, não. Entendeu? Aí vocês não dão lugar, vocês dão lugar o quê? Vocês acham que Jesus vai habitar numa pessoa que está vaidosa igual o mundo é da igreja? Entendeu? A gente vê. Hoje em dia, antes a gente não podia ter tanto. A gente não podia ver tanta coisa acontecendo das igrejas. Hoje em dia a gente vê por causa de quê? Por causa da internet. A gente vê como é que as pessoas estão se comportando dentro dos templos. Meus amores, eu tô falando assim, a gente, mas Jesus vê todos os templos. Porque Jesus sai visitando. Ele faz visitar e ver como é que tá o jeito de vocês. E Jesus chega para um que tá buscando ele de verdade, Jesus diz assim, olha, Jesus rebate essas pessoas, como eu já vi no vídeo. Jesus pegou a mulher e tirou ela da terra. E mostrou essas que estão dentro da igreja. Tudo de unha pintada, de boca cheia de batom. Nem parece que está dentro da casa de Deus. Não tem nem reverência ao que é o nome dele. Nem tem reverência a ele. Entendeu? Tá mesmo que tá dentro tá no mundo. Entendeu? Aí, meus amores, o que é que isso acontece? A pessoa estando desse jeito, dessa forma. Vocês sabem o que é que acontece? Jesus vindo, vocês ficam. Aí Jesus rebatou a irmã, mostrou essas pessoas que estão dentro da igreja, estão o quê? De unha pintada, não vai. Essas pessoas que, meus amores, mas Jesus falou tanto da coisa que eu achava que tem coisa que é... Jesus falou do sapato, falou das sobrancelhas, falou dos olhos. Meus amores, porque a gente tem que ser umas pessoas simples dentro da casa do nosso Pai. Porque, meus amores, vocês acham que quando Jesus vem para habitar dentro de nós, o Espírito Santo, ele vem do jeito que ele tá. Ele não vai... Meus amores, porque, meus amores, às vezes, né? As pessoas, elas querem transformar tudo conforme a vontade de Deus, não quer deixar nada conforme a vontade de Deus. Se Deus disse que eu sou templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de mim, para raciocinar, eu sou templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de mim. Vocês já prestaram atenção que Jesus, lá no começo, Êxodo 20, vocês viram o versículo ali para vocês? Que ele disse que era o quê? Que não colocasse o quê? Ídolo perante a ele. Depois eu vou ler esse versículo para vocês. Então, vocês acham que Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus habitando de mim, vocês acham que ele vai querer que eu fique com as unhas pintadas? Ele tá dentro de mim. Dentro de mim, ele olha para as mãos dele, olha para minhas mãos, que ele tá com as mãos dele dentro das minhas. Aí vai olhar para as minhas unhas, as unhas dele toda pintada. Olha para minha boca, olha para a boca dele e a minha boca é a dele pintada. Vocês acham? Vocês estão fazendo brincadeira com o Espírito Santo. Entendeu? Nós não podemos fazer isso com ele, não. Jamais. Meus amores, se Deus exigir algo de nós, é para o nosso bem. Ainda não vi Deus exigir alguma coisa de nós, se não fosse para o nosso bem. O inimigo libera tudo. Tudo para o inimigo é liberado. Entendeu? Para Jesus também. Cada um escolhe o que vocês querem. Se vocês querem. Mas agora, tem detalhe que vocês fazem que vocês jamais imaginam que vocês estão... Mas, meus amores, vocês têm que se ligar nas coisas espirituais, não nas coisas terrestres. Me diz, quando a gente descer a sepultura, lá vai ter um espelho pra gente se maquiar, nós todinha? Não, Miri. Nós vamos levar coisa pra pintar as nossas unhas? Não, Miri. Por que tu não... Quando nós vem como? Nós vem tão limpinho, tão perfeitozinho, do mesmo jeito Jesus quer que nós volte pra ele assim. Aí levar um crente morrer, as unhas pintadas, a boca pintada. Vocês acham que Deus vai te aceitar assim? Porque, presta bem atenção nesse detalhe que eu estou dizendo para vocês. Jesus quer que, do mesmo jeito que nós viemos, nós vamos para Ele. É tanto que nas Escrituras diz que no arrebatamento a roupa vai ficar. É só a roupa. Aí, você acha que Deus, tu tá com as unhas pintadas, tu acha que Deus vai tirar tuas unhas, arrancar e deixar lá? E tu acha que tu vai subir pro céu com unha toda pintada, a boca pintada? Meus amores, raciocina. Se vestir igual o mundo, meus amores... raciocina, entendeu? Raciocina. Foi domingo passado, eu fui para a igreja e eu prestei atenção. O pastor tem detalhe que o pastor não presta atenção, mas a esposa do pastor devia prestar atenção e chamar a atenção dele. Porque, meus amores, no altar não pode subir qualquer pessoa, não. Somente uma pessoa que o quê? Que ela não tá com as vestes adequadas para estar em cima do altar. Vocês me perdoem, sabe por quê? Porque, meus amores, olha, presta bem atenção.
Eu tenho certeza que ele não viu que ele tava de costa. Mas o detalhe aqui, o recorte dela vinha até por aqui. O decote dela dava pra ver até o seio dela aqui no meio, em aberto. Vocês acham que não chama a atenção das pessoas que estão na frente? Ela tá ali na frente. E as pessoas estão de frente pra ela. As irmãs olham, os irmãos olham. O pecado está sendo gerado dentro da igreja. Com o quê? Com essas mal coisas. E o pastor talvez nem preste atenção, que o pastor talvez não preste atenção nessas arrumações, né? Mas o que? A pastora pode prestar atenção e chegar, olha, tava fulano assim, chamar atenção. Porque não pode subir no altar assim não, entendeu, meus amores? Porque, meus amores, altar é lugar de santidade. E quando você sobe lá, vocês prestaram atenção na casa, a ovelha fica de olho em vocês. Porque altar é lugar de santidade. Eu não vou mentir não, eu não me sinto muito bem em altar, entendeu? Eu não me sinto muito bem, porque eu me sinto uma pessoa pecadora. Eu subir no altar, eu não me sinto muito bem. Mas tem pessoas que me chamam, né? Eu vou quando o Espírito Santo de Deus me chama, né? Aí eu vou, né? Quando ele me chama é diferente, né? O negócio, né? Quando ele me chama é porque ele vê que eu tô adequadamente pra subir lá, né? E também subir no altar, assim, tá consagrada, né? Então, pra mim eu gosto de estar no meu cantinho, né? E nem é questão de eu estar reparando. Ah, tu fica reparando, meus amores, preste atenção. Eu tô reparando e tô falando com vocês. Jesus, ele vai reparar e vai o quê? Deixar vocês na terra. Por isso que eu tô conversando com vocês. Entende? Naquele momento ali, eu reparei e eu olhei, né? Eu vi ela do jeito que ela tava lá, né? Se ela baixasse assim, dava pra ver os seios dela todinho. Se ela baixasse, dava pra ver os seios dela todinho. E então, se Jesus viesse naquele momento, aqueles irmãos que estavam ligados no decote dela, porque tava de chamar a atenção mesmo, aqueles irmãos ficavam justamente por causa do pecado dela, por causa do que ela estava fazendo, e também ela ficava. Ela não subia, e ela não ia ficar na terra não, ela ia ser tirada da terra para ir para outro canto para ser atormentada, por causa do pecado que eles estão cometendo dentro da igreja. Meus irmãos, é uns detalhes assim, então, tá entendendo? Mas o que? Nos olhos de Deus não passa desapercebido não, por isso que eu converso com vocês, entendeu? Por isso que eu falo a boca e converso com vocês. Vocês acham que eu vou perder a minha salvação pra mim estar com as minhas unhas pintadas? Aí eu vou direto para o inferno? Porque mesmo quer dizer que Deus repara. Claro, se Deus entra dentro da gente, o inimigo não tá nem aí não. Pode estar de unha pintada. Tá entendendo? Ele não tá nem pra isso não. Agora Deus sim. Entendeu? Deus é um espírito. Eu imagino Deus te abençoe, meu filho. Ele é um espírito lindo, né? Ele é um espírito, eu imagino assim, ele é um espírito muito maravilhoso. Aí ele faz o quê? Ele vem, aí ele quer dar, pra ele entrar dentro de mim, aí ele vem, entra dentro de mim. Primeiro, ele me vê aqui com as unhas pintadas, a minha boca pintada. Aqui eu pareço uma Jezabel. Vocês acham que ele vai se sentir bem? Ele diz, não, eu não posso ficar dentro dela assim não. Ela tem que se ajeitar pra mim entrar e começar a conversar com ela. Entendeu, meus amores? É isso que Jesus exige de nós. Meus amores, a Espírito Santo de Deus não exige muita coisa de nós, não. Só santidade. Mesmo, mas isso é muita coisa, é nada. É nada pelo que ele padeceu lá na cruz do Calvário, não é nada, não. Eu deslargo de tudo por ele, entendeu, meus amores? Porque o amor dele e o que ele fez por nós na cruz do Calvário, meus amores, nada se compara. Entendeu? E eu entrego esse vídeo pra vocês, eu nem soltei o versículo, vou soltar o versículo agora, tá bom? Não tá muito grande não, dá pra me soltar, é rapidinho. Jesus chama nós ao arrependimento. Essas pessoas que eu tô conversando aqui com vocês, Jesus arrebatou uma irmã e levou ela para o inferno e mostrou às pessoas que estavam dentro da igreja que estavam lá dentro do inferno. Já estava lá no inferno sofrendo, porque ela estava dentro da igreja conforme a vontade dela. Quando ela se santifica a Deus, né? Aí, meus amores, ela não está lá no inferno, não. Ela se santificando, Jesus me protege, Jesus me guarda, me queima com teu fogo, me protege, porque Jesus é santo. Jesus é santo, Jesus é labareda de fogo, né? Então, ele é um fogo maravilhoso, né? Quem é a alma que não almeja o fogo de Jesus? Por quê, meus amores? Traz, como é que chama? Santidade para nós, entendeu? Ele convida nós o que? Se santificarmos também, entendeu? Essas pessoas, tem muitas pessoas que estão igual tá escrito aqui, Deixa eu ler aqui pra vocês, é bem rapidinho. Nem todo que dizem Senhor,
Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Olha o que é que Jesus está dizendo. Nem todas as pessoas que estão lá na igreja, aleluia, glória a Deus, igualmente a vida do mundo, nem todos eles vão para o céu, não. Por isso aí você já se tira. Ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu estou aqui na terra, eu nem estou seguindo os ensinamentos de Jesus e nem tampouco estou fazendo a vontade de Deus. Vocês acham que no dia que Deus vir pegar a igreja, Jesus vir buscar a igreja, vocês acham que Jesus vai me levar? E Ele pode até te levar para tu escutar dele o que tu vai escutar agora do que eu vou falar. Que está aqui escrito, que Ele vai dizer. Eu vou só passar para vocês, ó. Muitos me dirão naquele dia. Olha o que é que Jesus está dizendo, ó. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e em teu nome fazemos muitas maravilhas. Olha o que está dizendo. Muitas coisas fizeram o nome de Jesus, mas olha o que é que Jesus vai dizer para vocês. Por causa de quê? Por causa de muitos detalhes. Por isso que eu digo, a gente pode perder a nossa salvação. A gente pode perder a nossa salvação por qualquer besteira, ó. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticai iniquidade. Por que não deixou as iniquidades lá? Tá pregando, tá evangelizando, tá fazendo a vontade de Deus, mas o que? Não deixa o salto alto, não deixa o batom, não deixa as coisas que fazem no rosto. O rosto parece, né? Então, meus amores, vocês param com isso. Jesus acha vocês lindos do jeito que Ele te fez. Quando tu tá lá no ventre da tua mãe, Ele já te amava, Ele já te achava lindo, linda, lindo. Então, não precisa disso não. Quando tu tirar, tu fica a mesma pessoa. Pra que isso? Entendeu? Não precisa vocês fazer isso não. Isso é uma maquiagem. Não precisa vocês fazer isso na tua cara, que o Espírito Santo de Deus, quando entra dentro da pessoa, né? Como é que vocês vão dar espaço para o Espírito Santo, enchendo o rosto dele de maquiagem, que é o teu rosto? Entendeu? Para com isso. Muitos vão escutar isso de Jesus, vocês com a palavra de Deus na mão, vocês estão dentro da igreja. Por causa de quê? Por causa das iniquidades. Não larga o batom, não larga a roupa acochada dentro das igrejas para chamar a atenção dos irmãos, não deixa os decotes que chamam a atenção. É muito, como é que a gente chama? É muito aberto, né? Sei lá como é que chama. Então, meus amores, tem muitas coisas que nos empata de para o céu, entendeu? E se vocês estão caminhando com Jesus para ir ao céu, por que não desapegar de todas essas coisas? Será? Para tu pintar as tuas unhas, será que isso tem precisão de tu perder a tua salvação? Não, meus amores, deixa pra lá. A unha, ó, eu não sei o que vocês viram, porque se eu pintando as minhas unhas, quando eu for lavar as louças ali, as minhas unhas, ela sai logo a metade, porque eu já fiz isso também, entendeu? E eu não tava nem na igreja, mas eu nunca gostei, eu fiz só pra me fazer mesmo, né? Eu nunca me agradei com essas coisas. Essas coisas nunca me chamou a atenção, entendeu? E eu nunca gostei de fazer, né? Eu sempre fui chamada de... Você acha que era de crente, né? Crente não sei o que, né? Crente antigo. O pessoal chama nós de crente antigo. Porque nós não somos igual o pessoal que vive hoje. Parece mais o pessoal do mundo, andando na mesma moda. Porque diz assim, ó. Porque dizem assim, não, aquele tempo passou. Mas só que vocês têm que prestar uma coisa, um detalhe. O tempo passou, a geração passou, o povo passou. Mas a palavra de Deus nunca passará. E Ele exige o que? Santidade para nós estar no céu com Ele. Deus diz que sem santidade ninguém verá Ele. Ele mostra esse versículo para nós. Vou mostrar. Ó, vou ler logo aqui, ó. Quando Jesus vir, o mundo vai estar desse jeito. Igualmente está hoje. Mas o primeiro convém, meus amores, eu vou soltar esse versículo. Comendo, bebendo, casando e dando
em casamento até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Do mesmo jeito é na vinda de Jesus. Presta bem atenção, ó. Mas no dia em que Ló saiu do Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. A todos, não ficou um, né? Então, presta atenção. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Manifestar, ele vai se manifestar lá nas nuvens. No dia que ele se manifestar nas nuvens, vai ser desse mesmo jeito aqui. Entendeu? Olha o que ele deixou por exemplo. Aqui é o que? É Lucas 18. Lucas 18. E o versículo é o quê? O 27, 28 e 29. Agora eu vou ler mais um. Naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas alfarcas em casa, não desça a tomá-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Então, no dia da vinda de Jesus, Jesus já está pedindo que vocês, o quê? Quando estiver acontecendo essas coisas, vocês não voltem para trás, né? Para não ser igualmente a mulher de Ló. Mas não vou ficar falando, não, vou ler. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder sua vida, lá, no mesmo modo, deixa eu repetir de novo. Salvar-la. Ó, deixa eu repetir o versículo do começo, que eu gaguejei demais, né, ó. Lembrai vós da mulher de Ló. Jesus está dizendo que aquela mulher de Ló, ela olhou para trás, né? Então, ela perdeu, né? A chance, a oportunidade. Ele disse que nós temos que fazer a mesma coisa. Mas, ó, presta atenção nesse detalhe desse versículo aqui que Jesus vai falar. Ó. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Continuando. E qualquer que a perder, salvá-la. Se vocês perderem a vida de vocês, vocês estão salvando ela. Porque se ficar na terra, se marcarem com a marca da besta, vai ser o quê? Vão perder a sua própria salvação. Digo vós que naquela noite estará dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Na vinda de Jesus. Um será o quê? Levado. E o outro será o quê? Deixado. Meus amores, eu entreguei... Deixa eu só falar outro versículo. Deixa eu procurar aqui. Eu encontro ele. Peraí, né? Glória a Deus, já achei. Ó, olha o que é que diz. Hebreu 13. Olha o que é que fala. Sem santidade, meus irmãos, como eu já falei pra vocês. É impossível vocês herdar o reino do céu. Vocês não herdam o reino do céu, não. Olha, presta atenção. Presta atenção no que Jesus vai dizer, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus já foi bem claro nesse versículo. Jesus diz que sem santificação, ninguém verá ele. Aí, as pessoas enchem o rosto de quê? Bota um batom, taca pó, taca não sei mais o quê, pinta as unhas, bota uma roupa e vai para a igreja. Acha que está agradando a Deus. E Deus tomou essa irmã justamente para dizer que vocês não estão fazendo a vontade dele. E se ele vir nesse dia, vocês não subirão com ele. E vocês vão ser tirados para ser maltratados lá no abismo. Como Jesus tem nas Santas Escrituras. Bora lá? Eu vou mostrar, porque eu gosto de mostrar as coisas a vocês nas Santas Escrituras.
Porque, meus amores, é um tormento eterno. Por que eu não vou soltar para vocês se alertarem? Vocês acham que vocês estão lá sendo tirados da terra e vocês forem para um canto como o abismo? Vocês acham que vocês não vão ser atormentados, maltratados, judiados pelo inimigo que viu vocês com o nome de Jesus clamando aqui? Vocês acham que vocês vão ser bom tratados lá no inferno? Não. Se eles se revoltaram até contra Deus, você acha que ele não vai se revoltar contra os filhos de Deus? Ó, presta bem atenção, ó. E respondeu o rei, lhe dirá. Por isso que eu digo, vocês têm que vigiar. Para jamais escutar isso aqui de Jesus, ó. E respondeu o rei, lhe dirá. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, apartar-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que é que Jesus vai dizer? Preste atenção, ó. Versículo 41, ó. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, apartar-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, se vocês estão lá só, lá está o quê? O diabo e os seus anjos. E as pessoas saem da terra aqui sem fazer a vontade de Deus, sem Jesus, elas vão para onde? Vocês entenderam? Procura aí na tua Bíblia. Mateus, não tem Bíblia, comprar uma. Aconselho a ti. 26, Mateus 26. Presta bem atenção. E lá, não é só ir pra lá, não. Ainda tem um tormento. Ainda vou ler aqui nessa mesma página. Ó, olha o que é que Jesus vai dizer, ó. Então lhe dirá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequenininhos não o fizeste a mim. Quando as pessoas deixam de ajudar o seu próximo, né? Quando deixam de dar a mão. Então, ó, vou parar esse vídeo que tá grande, pra me soltar. E irão, olha esse versículo aqui, presta bem atenção. E irão estes para o tormento eterno. Então, Jesus já está dizendo que vocês vão ser atormentados lá onde vocês vão ficar. Porque o inimigo de nossas almas que se revelou contra nosso pai, contra o nosso general, contra o nosso leão da tribo de Judá, eles vão atormentar vocês lá. Vocês querem ir para lá, vocês que estão dentro da igreja servindo a Deus. O inimigo odeia vocês porque vocês estão abrindo a boca e adorando a Deus. Então, vocês vão perder o reino de glória por causa desses mínimos detalhes? Eu largo tudo para me fazer a vontade do meu grande amor de Jesus, meu rei, meu salvador. Ele pagou um alto preço por mim lá na cruz do Calvário, ainda pagou o quê? Uma grande humilhação. O que foi que o povo judeu fizeram com ele? Fora que Jesus viu o que Jesus via. Jesus via o mundo que nós não enxergamos com nossos olhos. Ele via o que? O inimigo. Dizendo, né? Pensando que tinha poder sobre ele. Só que ele não tinha poder sobre ele. Quem tem poder sobre ele era quem? Deus. Por isso que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus disse assim, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Entendeu, meus amores? Vocês acham que nesse momento, vocês acham que Jesus não estava vendo algo? Com os olhos dele, estava. Com certeza. Entendeu? Ó, vou repetir de novo. Isso aqui, meus amores, eu converso com vocês assim abertamente, porque é um lugar, meus amores, muitos vão ser tirados o quê? Para viver com Jesus, junto com Jesus. Porque se deixaram tudo por ele, tudo pela santificação. Ó, irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essas pessoas, o quê? Que para mim não é um sacrifício, para mim é um prazer, para mim é uma honra, eu me ajeitando, eu o quê?
caminhando com ele, fazendo a vontade dele, para mim tá o quê? No céu com ele, lá na glória. Para mim não é, não é o quê? Como é que a gente chama? Tem gente que diz que é sacrifício, né? Não, é uma honra. É uma honra Jesus ter me ensinado como eu devo andar para mim estar com ele. É uma honra. Jesus é o quê? Um grande rei. É um homem maravilhoso, é um homem santo, é um homem digno, entendeu? E ele fez o que? Ele nos fez. E ele fez o quê? Fez de tudo por nós. Até nos ensinar o caminho, ele nos ensinou. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Igualmente aquele versículo que eu acabei de soltar para vocês. Que sem santidade, ninguém verá a Deus. Né? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus vídeos sempre ficam grandes, mas eu falo bastante da palavra de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Fui.